Bora gravar, Unity. Você já entrou em processo seletivo, você já fez entrevista e um monte de coisa já deu errada. Você não tem noção das coisas que deram errado com a gente e a gente vai contar pra vocês hoje. Unity, esse vídeo eu vou gravar mais relaxado, Unity. Eu vou pegar aqui. Tá vendo aí? meu Até lanchinho. cortou o script, era pra falar, fala galera, sou o Unity. Eu sou o Gamarra, ele é o Unity, você já sabe, é isso aí, beleza? Então tá, então deixa eu me acomodar aqui. Vou gravar aqui de boa, porque é pra dar risada, porque já aconteceu umas coisas bizarras com a gente e a gente quer compartilhar com vocês, pra vocês saberem que não é só com vocês que acontecem essas coisas, é com todo mundo. E o Unity tem umas boas aí. Começa você, Unity. Conta uma você e uma eu, vai. Bom, contar uma de uma empresa de Manaus, né? A gente já Não, guarda sabe essa pra que- depois. Essa pra mim é a melhor. Essa é melhor. Essa é a melhor. Essa deixa pro Então final. vou contar uma mais recente. João Kleber me ensinou essa. Então tá. Bom, vou contar uma que um headhunter me achou no LinkedIn. Ele me mandou a vaga. Aí ele passou o meu contato pro RH. O RH entrou em contato. Aí já começou estranho que o RH pediu pra eu instalar o jogo deles, me mandaram a chave da Steam, aí falou, jogue por 1 hora e responda essas perguntas do que você achou do game. Falei, tá bom então, mas eu nunca vi isso. Daí eu tive que instalar o jogo, jogar o jogo, ficar prestando atenção. Até aí legal. Jogou o jogo lá. Mas no fundo você perdeu 1 hora sua, né? É. Tá, mas beleza. Aí depois mandou um questionário de um monte de coisa e num dos itens estava lá, qual é o seu salário atual? Aí eu pus lá, meu salário atual é X. Beleza. Aí eu falei, imagino que se meu salário for incompatível, eles já vão parar aqui, né? E segui o processo, beleza. Você já tá imaginando onde eu quero chegar. Ela me passou um teste, e o teste eu achei um pouco abusivo, porque eu tinha que gerar um labirinto randômico, e além de gerar o labirinto randômico, eu tinha que fazer uma bolinha achar a saída do labirinto, sozinha. O teste era um minigame já. Não chegava a ser um minigame, era mais um algoritmo de geração de labirinto randômico, com entrada e saída, e a segunda parte era o pathfinding, né, que chama de você achar a saída do labirinto. Seria uma inteligência artificial. Tudo isso em 4 horas e filmado, ou seja, eu tinha Big que Brother. gravar a Big minha Brother tela do Screen computador para eles verem o meu passo a passo de como eu tava fazendo aquilo ali. Eu podia pesquisar, podia enfim, eu podia fazer o que eu quisesse lá, eu só não podia copiar o código dos outros, tinha que fazer o meu código. Beleza, fui lá, tirei um sábado que eu deixei de vir gravar pra fazer esse teste. E aí fiz, gravei, mandei, fui aprovado do teste, marcaram a entrevista com o produtor. Fiz a entrevista com o produtor, ficamos 1 hora, o cara super gente boa, falando do projeto e tal. Aí eu falei qual que era a minha especialidade, o que eu mais gostava de fazer. Ele falou, poxa, era exatamente o que a gente precisava. Aí eu fiquei feliz, casou ali o que eles precisavam com o que eu queria fazer. E aí marcaram a entrevista com o CEO da empresa, que também é o dono. E fiz a entrevista com ele, é um cara já mais sério. Aí eu já dou uma dica, se você consegue descobrir informações da empresa ou das pessoas que trabalham lá, principalmente quem vai te entrevistar, vá lá e pesquise. Então eu entrei no site da empresa, tinha um pouquinho do perfil de cada um que trabalhava lá e obviamente tinha do CEO. E aí eu descobri que ele gostava de board games, e a gente é fanzaço de board games. Então, quando ele começou a falar do projeto, e aí ele falou lá de um projeto novo que eles iam fazer, eu falei, esse projeto parece com tal board game, que era o Terraform Mars. E aí ele pronto, já falou, você gosta de board games? Olha isso aqui. Ele virou a câmera, mostrou a parede dele inteirinha, cheia de board games, achei legal pra caramba. Aí a conversa já fluiu diferente e tal, fiz a entrevista, beleza. O cara perguntou de novo, quanto eu ganhava? Eu falei, eu ganho X. Primeiro que ele não precisava nem ter perguntado, porque já tava lá, mas... Só pra confirmar. Enfim, Só pra confirmar. beleza. Aí eu falei, quanto que é o salário da vaga, né? Porque não quiseram me dizer antes. E aí, falha minha, porque de tantas entrevistas que eu já fiz... Que a gente já fez um vídeo falando sobre isso. Eu devia ter confiado nos meus instintos de experiências anteriores. Mas não, você fica tentado. Eu sei como que é, então perdoo vocês também se vocês já insistiram em coisas que vocês sabiam que ia dar errado. Aí eu perguntei pra ele quanto era o salário. E ele falou que ia mandar um e-mail com a proposta, então ele não quis dizer o salário, ele só perguntou o meu. Aí, beleza, terminou a entrevista. Passou alguns dias, recebo o e-mail da proposta, ficamos felizes com você, não sei o que, blá, 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 temos uma oferta pra você de meio X. Eu fiquei chocado, assim, tipo... Eu falei pro cara que eu ganho X
Como que ele vem na maior cara de pau me oferecer metade do que eu já ganho? A cilada desse caso é, se eu já falei quanto eu ganhava, eles já sabiam lá na frente, por que que eles me continuaram no processo, sendo que eles não iam me oferecer mais do que metade disso? Eles acharam que eu ia aceitar? Por quê? Porque o jogo deles era magnífico, maravilhoso, e eu ia simplesmente aceitar ganhar metade? Por melhor que fosse o projeto, metade do seu salário, não é um pouquinho a menos, entendeu? É metade. É metade do seu Nossa, salário. o Unity ficou muito pistola esse dia. Nossa. Me ligou, ficou dizendo, eu tô pé da vida, não sei o que lá. Porque você tava super afim de entrar no projeto. Tava. Eu falei, pô, os caras vão, né, me pagar algo interessante. E não. Aí eu quis dar uma cutucada no cara e, né, retruquei. Falei, mas eu pedi, né, o dobro disso, né? Eu já falei, na verdade eu nem pedi, eu falei que eu ganhava o dobro. Então eu esperava que você fosse me dar mais do que o dobro disso. Como que você achou que eu ia aceitar metade? E ele falou, não, porque na sua região, ou seja, nós brasileiros, o salário que a gente está acostumado a pagar é meio X. E ainda aumentei $100, porque na cabeça dele, ele já estava pagando o maior salário que o brasileiro receberia. Que nem era, E além, porque ele $100 fez, sei lá, além. que pesquisa, porque o valor que ele mandou, tipo... É. Ele falou, eu pesquisei num site, no Brasil vocês ganham meio X, então eu te ofereci meio X mais $100, ou seja, eu estou pagando $100 a mais do que qualquer empresa brasileira estaria pagando para você, Que como se nem fosse é um verdade favor. também. E aí eu respondi o cara, porque eu não tinha nada a perder, explicando como que funciona aqui. E aí eu falei para ele como que funcionava o CLT aqui, que se ele viu em algum site que alguém ganhava, sei lá, Y, a empresa gastava 2Y com esse funcionário. E como ele não ia me Porque contratar... Você não ia ter férias, não ia ter 13º, Não não ia ia ter ter, plano, não ia exatamente. ter babá. Então eu tive que explicar para um gringo o que era a CLT e por que ele teria que me oferecer o dobro do que ofereceria um CLT aqui. Então, quando ele pesquisou essa vaga de Y no Brasil, o equivalente a um PJ ou uma vaga internacional, que é a mesma coisa, teria que ser 2Y. Então, ele já começou tudo errado. Aí, enfim, aí o cara respondeu lá que, infelizmente, não ia poder me oferecer mais do que isso no momento e... Enfim, esse foi a cilada mais Cilada recente mais que eu recente. participei. Eu lembro uma minha também, não foi tão recente, faz um tempinho já essa. No 3D, de vez em quando a gente faz freela também. Quando você tá a fim de ganhar uma graninha a mais, você vai lá e pega um freela a mais pra fazer. Aí caiu um cara que veio mandar mensagem, acho que no ArtStation, que ele mandou mensagem pra mim, não sei, alguma coisa ele me achou. Aí ele veio querer, pô, tô com um projeto que eu quero fazer, que é de uns vídeos de VR pra segurança privada, um negocinho, tá? Pô, podemos conversar? Legal, vamos conversar. Marquei a entrevista com o cara. Começou a entrevista já falando assim, não, porque eu já fiz entrevista faz uns 3 meses e eu não consigo achar nenhum profissional, porque todos eles mesmo falando que tem experiência, que são sênior, todos falando não, que demora meses pra fazer o que eu tô pedindo, e imagina, coisa super simples. A anteninha já ligou, já falou, cara, estranho isso aí. Aí eu falei, não sei, estranho, né? Porque se vários profissionais estão falando isso, né? Talvez seja verdade, mas vamos ver o que o cara quer dizer. Mas o que é o projeto? São 3 vídeos que vão simular um assalto a banco, um assalto a não sei o que lá, não sei o que lá. Cada vídeo tem 15 minutos. E eu só quero que você faça todo o ambiente 3D, os personagens e toda essa animação. Mas eu quero que você faça em 1 ou 2 meses. Eu falei pro cara, bom, então, primeiro que isso é o trabalho de uma equipe já, né? Mas beleza, quer achar, eu até consigo fazer generalista, bababá. Mas isso daí é brincando pra fazer numa qualidade mais ou menos 45 minutos de animação. Tipo, não dá pra fazer em 1, 2 meses. E o cara ficou me dando palestrinha, tipo, não é possível que demore tudo isso, babá. Como que o cara que não trabalha com 3D, ele era professor de uma faculdade que tava empreendendo com esse negócio, quer falar pra você quanto tempo leva pra você fazer um negócio, sendo que ele não sabe fazer? E o mais que eu fiquei doido da cabeça é que ele tava 3 meses procurando alguém pra fazer um negócio. Todo mundo dava a mesma resposta. Todo mundo dava a mesma resposta. Se ele tivesse começado a fazer 3 meses atrás, ele já tava com o projeto pronto. meio caminho andado. Mas não, deve estar até hoje procurando aí alguém pra fazer, porque não vai achar nunca, né? Quando você vai fazer um projeto freela, alguma coisa assim, pra alguém que não tem a menor ideia de como funciona a parte de 3D ou a parte de game, a galera às vezes que não tem nenhuma noção de como funciona esse mercado, tem umas ideias que fogem bem da realidade, né? Mas alguns não, alguns
fluem bem legal, você explica e tal. Eu lembro que eu fiz uns freelas pra galera, assim, que não tinha nenhuma noção e foi de boa. Mas esse daí, o cara super arrogante, já querendo falar quanto tempo demorava e... Não tenha medo de recusar esse tipo de vaga, você vai perder seu tempo. A melhor só. coisa que você faz é não entrar nessas ciladas, porque o cara vai meter o pau no seu trabalho, vai falar que você é devagar, que tá feio, que não sei o que lá, vai querer que você faça qualidade Pixar no negócio e vai te pagar uma pizza e um vale transporte. Nem entra nessas vagas. E olha lá. Isso me lembrou que o cara no e-mail respondeu, porque antes dele falar que não conseguia me pagar, ele falou, não, eu te pago o que você já ganha, mas você tem que ser estelar, você tem que ser pica das galáxias. O Messi. Aí assim, por que eu iria ir pra uma empresa que o cara vai me achar que eu sou o Messi pra ganhar um salário que eu já ganho? E ninguém me considera um Messi ali. Eu tô normal, meu salário é normal e eu faço um trabalho normal. Não faz o menor sentido. Então assim, às vezes... Outro caso rapidinho que eu lembrei foi um headhunter que me achou também. Aí ele pediu pra fazer um teste, que era um jogo de Connect 4, e tinha que fazer uma inteligência artificial que jogava contra você. E eu não sabia jogar esse jogo, então eu não sabia muita estratégia. Aí eu descobri que minha irmã era muito boa nesse jogo, pedi pra ela como que ela jogava, ela me explicou o raciocínio dela, e aí baseado nesse raciocínio da minha irmã, eu criei uma inteligência artificial com a personalidade dela, vamos dizer assim. E ficou muito legal, nem ela mesma, ela perdeu 5 vezes seguidas. Falei, pô, tá legal. Mandei pro cara, foi aprovado e ele tinha 2 clientes. E aí ele falou, eu vou mandar pra você pro primeiro cliente, que ele não ia mandar pros 2. E era um salário bom, era bem mais alto do que o meu salário atual. Falei, pô, legal, e era um cliente americano e tal. Beleza, passou uns dias, nada, passou acho que 7, 8 dias. Eu perguntei pra ele, infelizmente o cliente tal cancelou a vaga. Essa é clássica. Né? Essa é muito boa, eu já ouvi muito. Nossa, e aí pra que você faz o teste? Mas tinham 2 clientes, falei, então, você pode mandar pro segundo? Ele falou, não, vou mandar pro segundo, beleza. E o teste era o mesmo, nada de novo. E aí, mandei outro e-mail, ele falou, amanhã eu vou perguntar pro cliente e tal. Mas aí, já imagina que não ia rolar. Aí, dito e feito, ele respondeu o e-mail no dia seguinte, ele falou assim, esses caras não estão preparados agora. Alguma coisa assim. E, ou seja, mais um que cancelou a vaga. Então eu perdi tempo fazendo entrevista com o cara, fazendo esse teste aí, tive que aprender a inteligência artificial, conversar com a minha irmã, fazer toda... Quantas horas eu perdi fazendo isso, pra nem sequer o cara me recusar, não teve entrevista com as empresas, simplesmente eles cancelaram a vaga depois que você já fez os testes. Então isso é outra cilada. Já fiz entrevista, teste de animação, entrevista técnica. Lembra que essa vaga ela pediu pra eu fazer redação até. Louco. Pra ela analisar minha escrita, pra ir que ia ver minha personalidade. Isso é coisa de RH. É, coisa de RH. Ainda bem que eu nunca fiz isso aí não. Tudo isso pra cancelar a vaga também. Lamber sabão. Se eu fosse juntar as horas que eu já gastei Nossa. de entrevista e principalmente de testes, Já fez se eu jogo tivesse já. cobrado isso aí como um freelance, imagina quanto dinheiro eu não tinha. Lembrar uma que eu tenho também. Fiz entrevista com a empresa nacional aqui do Brasil. Pô, legal, gostamos, tal. Podemos mandar um teste de arte pra você fazer? Pô, não, tranquilo, manda aí. Mandaram pra mim, no dia seguinte, e-mail com um teste pra eu fazer um negócio de modelagem. Aí, eu até modelo, mas não modelo tão bem não, e virei animador. Aí eu mandei e-mail pros caras e falei assim, então, a vaga que eu me candidatei, eu vi que tem 2 em aberto de vocês, uma de modelador e uma de animador, só que vocês me mandaram, eu me candidatei pra de animador, vocês mandaram o teste de modelador. Pô, desculpa, vamos mandar o teste de animador. Aí, 1 ano e meio que eu tô esperando esse teste chegar. Nunca mais mandou, tipo... Bom, pelo menos você não perdeu tempo fazendo. Não perdi, graças a Deus, não perdi tempo fazendo. Mas já fiz muito teste. E é bom que pelo menos alguns desses testes servem como portfólio. Então você vai engordando seu GitHub, se você for programador, ou, né, animador, modelador, sei lá. Alguns testes funcionam. Alguns testes até vale a pena. Teve até o caso do teste que era um certificado Unity. Que você contou no vídeo. Contei no vídeo anterior lá, dá uma olhada. Esse processo, às vezes, é muito confuso, eu não entendo, porque eles perdem tempo deles e da gente. Uhum. Eu lembro que eu fiz um teste também, eu fiz todo um processo, né? Fiz entrevista, fiz teste de animação, fiz segunda entrevista, tudo, que era pra uma empresa lá da Malásia. Empresa super legal, a galera super gente boa. Eu curti realmente, falei, nossa, puta, queria trabalhar com esses caras, legal pra caramba. Eu gostei, a mulher lá que me entrevistou, super gente boa e tal. E depois, tipo, 1 mês nisso, aí eles mandaram, vamos conversar então, mais uma entrevista, eles pediram.
Aí eu falei, pô, então acho que vai querer me dar uma oferta, alguma coisa assim. Aí pra falar, putz, então, ó, a gente adorou você tudo, mas o fuso horário é muito complicado, não vai dar. Como se o fuso horário tivesse mudado do início pro fim das entrevistas. Desde o começo eles sabiam que eu tava no Brasil e eles na Malásia, então isso não ia dar certo por causa do fuso horário, porque realmente eu ia estar de dia aqui quando eles estão de noite lá, né? Pode ser complicado, mas uma informação que eles já sabiam desde o começo, então pra que fazer um monte de entrevista, teste, blá blá blá. É, o mesmo caso do salário. Se ele já sabia que você ganhava X, Porque ele não ia conseguir pagar mais que isso, que adianta? O Unity tem uma que pra mim é a coisa mais fantástica que um RH já pediu. Acho que é a coisa mais fantástica, assim, mais sem noção que uma pessoa conseguiria para pensar. Conta de Manaus. Vou Unity, contar, no mas final. antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para não perder os próximos, porque assim como esse, ou eles são hilários, ou eles são trágicos, ou eles são muito informativos. Porque a gente Normalmente sempre muito traz informativos, porque o nosso a foco aqui tendência é é essa, conteúdo. ajudar Esse vocês. vídeo é mais Esse assim, aqui é uma descontraído, só. exceção, um vídeo mais de boa. E comente se você já passou por alguma cilada também. Putz, por Porque favor, a a gente gente tá quer louco ouvir. pra saber como que foi com vocês também, porque assim, esses casos são ou muito engraçados ou muito revoltantes. Então a gente quer saber também. Eu sou louco pra saber esses casos. É muito legal. A conta de Manaus. Tá, Manaus. Então, mesma história. Eu vou até pegar um... Faça a entrevista com a RH, manda um teste, que é um minigame, é um runner 3D, beleza, fiz lá, tive que fazer o shader do mar, se mexendo também, lá. Tive que fazer uma inteligência artificial que jogava o game pra desviar e pegar as moedinhas. Fiz a entrevista técnica, eram 2 caras, gostaram, pá. E nisso eu já falei também pro RH quanto que eu queria ganhar. Beleza, lá na frente, antes do teste. E aí ela me liga, fala todos os benefícios, e aí quando eles começam a fazer assim, ó, seu benefício vai ter isso, 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 aí começa a fazer um monte de coisa, e fala o seu salário lá por último, Porque o salário já é mais espere. O que ela me ofereceu? É engraçado que é sempre assim, né? Você pede um número, eles te oferecem metade. Então foi exatamente isso. Eu pedi X e ela me deu meio X. E aí não era nem só esse o problema. O problema, que é o que o Gamarra acha engraçado e cômico, porque a gente tava no meio do quê? Da pandemia. Da pandemia. E então, o que Tem que ser aconteceu? home office. Home office. E a empresa é de Manaus. E o que ela... A gente tá no estado de São Paulo. A gente tá no estado de São Paulo. Manaus é lá em cima, lá no Amazonas. Vocês precisam saber. Ah, tá certo, tá certo. Ai, eu não sei de geografia, pra mim foi bem claro, ficou melhor assim. E aí a parte mais hilária de tudo isso, porque a parte do salário é revoltante, mas a parte hilária é que eu falei, tá, e se eu aceitar, eu vou fazer home office aqui, né, da minha casa, no estado de São Paulo? Ela falou, não. Eu falei, mas então não é home office? Ela falou, não, é home office, mas você tem que vir até Manaus pra você morar aqui e fazer home office daqui. Faz sentido? Interrogação. Então tá bom. Eu não tinha muita resposta pra ela, ainda não Porque é uma tava coisa tão sem ligeiro. lógica É. que- Eu nem respondi, falei, posso pensar então? Amanhã eu te respondo. E assim, eu fiquei chocado. Você tem que sair da sua casa pra morar em outra casa, em outro estado, que só dá pra chegar de avião de tão longe, pra fazer Pra home trabalhar office em lá, casa. pra trabalhar em casa. Porque o seu home office lá é muito diferente do seu home office daqui. Exatamente. Não, porque a gente tem que te dar o equipamento, né, o notebook da empresa e lá. Pô, se eu me ofereci pra trabalhar com meu próprio equipamento e tudo que eu preciso tá aqui, eles ainda vão economizar de me emprestar um notebook e... enfim. Ou, assim, não sei, talvez uma coisa muito avançada é talvez mandar um notebook pelo correio? Será que é impossível fazer isso? Talvez. Será que não Então- entregam? Essa mentalidade muito engessada dessas empresas muito grandes e... enfim, eu não gosto. Eu sempre fui mais para startups, um negócio que aceitava PJ, porque justamente o salário que eu pedi era PJ. Eu falei, eu quero ganhar isso aqui PJ. Ela falou, eu te ofereço metade disso CLT. Eu falei, aí é menos ainda, porque tem todo o imposto, etc. Enfim, e ela já sabia quanto eu queria. Ah, não, porque isso só quem ganha são os cargos mais elevados. E falei, se você já sabia disso desde o começo, por que você fez eu passar pelo processo? É que esse foi o meu primeiro caso de cilada na minha experiência, assim. Então, eu não tava ligeiro igual eu tô hoje. E mesmo ligeiro igual eu tô hoje, ainda caí A gente naquela cai em alguma, dos americanos. faz parte, né? Você vai pegar freela
que quando terminar você vai dar graças a Deus. Você vai falar, nossa, eu queria nunca ter pego esse freela. Já fiz isso várias vezes. Eu também. Incrível. Todo mundo. E o pior de tudo é você vai se falar. Quantas vezes eu já falei pra você, Unity, eu nunca mais pego freela. Sempre. Acabou, chegou. E aí você pega o próximo. Eu tô pra entregar um sexta-feira. Acho que a primeira vez que você falou que não pega mais freela foi ano passado. Eu acho que foi. Ele continua Eu falando peguei, isso até né? hoje. Ah, porque você fica naquela, né? Ah, não, esse aqui acho que é tranquilo. Pô, uma graninha extra que eu vou fazer de boa, rápido e tal. E aí, Não cai. igual Não eu cai. que falo que não vou mais cair nessas ciladas de processo que vai chegar no final e vai te decepcionar no salário. Aconteceu, recentemente. Duro. Processo legal eu tive, acho que só na empresa que eu tô hoje. Não, o da Malásia foi legal, só foi zoado o final, né? Deles falarem É. do fuso horário. Mas Às eu vezes a gostei da empresa é legal, É, mas mas não não rola. rola. Freela bom que eu peguei, que tipo, foi legal de fazer, pagou direitinho. Tudo. Outra coisa, a gente não falou, freela também, a pior coisa, você vai fazer o freela, você vai entregar o freela, o cara vai usar o trabalho que você fez, aí você vai ter que ficar 2, 3 meses cobrando o cara pra ele te pagar. Não, aí é sacanagem. Você soltou nota fiscal, você fez tudo e enrola pra pagar, e daí... Pagar, eu vou pagar metade esse mês, metade não. Não. É, eu tive sorte nesse ponto. Todos os freelas que Nunca eu peguei tomei me calote. pagaram. É, eu nunca Me tomei pagaram calote. no dia certo. Não, eu tive que. E é muito chato você ficar cobrando a pessoa, tipo. Principalmente quando você pega. E que não dificilmente você tá fazendo contrato com um freela, né? Você não Não, assinou você um até- contrato. Você até faz Cara, de prestação de serviço e tal, mas tipo. Até você pode amarrar o cara, né? Se Não, ele você pagar. amarra, mas você vai gastar com advogado, tudo pra. Sai mais caro que o valor do freela às vezes. Mas eles pagam, mas eles enrolam, né? Principalmente quando é freela assim, direto com. Eu fiz muito freela, tipo, pra médico, pra dentista, para que o cara cria uma coisa ali rápida, pequena pra ele só, não é tipo uma propaganda, uma coisa assim. Então esse daí o cara devia se dar uma enroladinha aqui e ali, mas faz parte, né? A gente entra nessas ciladas. Mas eu prometi pro Unity que eu não vou mais entrar em nenhuma. Depois Vamos eu vou ver. entregar esse aqui agora. Faremos um novo vídeo sobre as novas ciladas que ele entrou depois Não desse vou vídeo. entrar em nenhuma, não vou cobrar mais, não aguento mais cobrar. Só que por isso que assim, não dá pra viver de freela por muito tempo, eu acho. Principalmente esses freela mais furada. A gente aconselha vocês com certeza buscar um emprego numa empresa internacional de preferência, empresa mais séria, que você tenha ali o seu salário normal. Porque você ficar correndo atrás de freela, ter que ficar... Um dia você tá animando o personagem, outro dia você tá animando máquina, outro dia você tá animando uma outra coisa totalmente diferente, e aí você tem que entender como que funciona aquela máquina do cliente, tal. É bem desgastante, então a vida de quem faz freela também não é fácil. Pense até quanto que você vai aguentar isso, né? Então é isso, galera. Não esqueça de comentar os seus casos, porque a Por favor. gente adora ouvir esses casos pra saber que a gente não tá sozinho, a gente não é marciano. Ou seja, isso acontece com todo mundo. Deixa aí seu like, não esquece, se inscreve no canal. A gente sabe, a gente vê no estatísticas que a maioria das pessoas que estão assistindo não são Não inscritos são no canal. inscritos. Então se inscreve ajudem no a canal. gente, galera. Faz muita diferença no começo do canal. Vamos dar quando 2 vocês se segundinhos para inscrevem. ele se inscrever aí. Vai, vamos esperar. 1, 2, 3. Obrigado, agradeço. E Então é né? isso, galera. Obrigado, até a próxima. Valeu. Não, mas finalmente chegou. Não, porque tem 10 pessoas. Nossa, peraí. Ah lá, o que eu falei que o Gamarra ia fazer nos vídeos? Comeu a laranja. Pronto.